Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Bom, pessoal, hoje uma indicação de cinema. Obviamente, você sabe que aqui não fica datado muitas vezes, mas assim, é uma questão de estreia de cinema que tem o seu período ali, né? Seu percurso ali dentro do cinema. Mas eu acho que eu venho logo de cara dizer que eu gostei muito, me surpreendi de certa forma. Eu estava guardando esperança, como sempre, vou ser sincero para vocês aqui, eu sempre guardo esperança nos meus queridos filmes ali baseados em história em quadrinhos. E sou massacrado, às vezes assim, sabe? Assim, fico com aquela decepção muitas vezes, mas não foi o caso agora. Então, hoje, esse vídeo está saindo então uma sexta-feira de manhã. Se você puder assistir aí no cinema, vai ser diversão garantida. O cinema puro, cinema legal. O famoso diretor aí diz que isso não é cinema. Ele está equivocado, diz que ele fez só tipo, né? Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Mas enfim. Vou falar hoje de Quarteto Fantástico. E o Quarteto Fantástico, os primeiros passos ali, realmente foram primeiros passos bem dados, ok? Roda a vinheta. Bom, pessoal, eu vou tentar não me alongar, vocês sabem que é difícil, né, o poder de síntese aqui, mas vamos lá. Primeiro que é uma ação com ficção científica, o gênero, vamos classificar, vamos enquadrar nesse tipo de gênero. E aí eu quero colocar para vocês assim o ficção científica. Que maravilha! Eu lembro de eu assistindo ali com a minha amada, com a Nádia, e eu falando, né, aquela coisa, tento me segurar, mas solto ali a frasezinha, isso foi, isso valeu e tal. Porque realmente a gente, poxa, pede tão pouco às vezes, né, pessoal? Segue ali o que tá, não tem storyboard, segue ali o que tá na história em quadrinho, dá uma mudadinha outra ali, mas, meu, segue o que tá ali que você vai ter uma coisa brilhante na mão, pra gente ter um entretenimento, uma diversão boa. E quando você vê a ficção científica tratada de forma séria no cinema, tipo assim, falando coisa com coisa, lógico, colocando seus superlativos, aumentando suas licenças poéticas, viu? Começa a falar de Arquimedes, poxa, que legal, né? Até a gente que não é bom de matemática, assim, não é matemático puro, pô, fala de Arquimedes, fala desse pessoal assim, puxa um negócio muito legal. Só a mítica do negócio da pessoa ali que teve pensamentos, filósofos e pensadores e tudo mais em matemática no passado, isso já, a gente... Da parte boa, vamos chamar assim, não da parte que foi usada com mal, mas da parte boa, não fosse esse pessoal, esses pensadores aí, esses gênios aí, né? Quem seríamos nós, né? Então, tá ali, por falar nisso, eu tô com o cabelo igual do Senhor Fantástico, o Reed Richards. Olha, tá ali um filme que tá muito bem adaptado, contou ali, criou o seu universo ali de forma honesta, respeitou ali os traçados, vamos chamar assim, do saudoso Jack Kirby. Jack Kirby está ali muito homenageado pelo tipo da adaptação, está homenageado no final, que tem ali um dizer dele ali muito legal. O Stan Lee também está ali representado, tem aquelas diferenças, aquelas coisas entre os dois e tal, mas não fica muito menor. Maior é a obra deles, maior é o que eles construíram, né, juntos. Então, assim, muito bom. E aí eu queria destacar, na minha anotaçãozinha eu coloquei ação, ficção científica, aquele monte, que não é uma palavra, exclamação, né, não tem interrogação, é só exclamação. Então, enfim, é um filme que realmente não marcou época, é um filme que usa aquela coisa assim, né, do retrofuturista, né? Uma hora ali você parece que está vendo os Jetsons, mas tem uma hora ali que você parece que está na realidade da gente aqui. Isso foi muito bem trabalhado, a plástica disso ficou muito bonito, as cores, ficou muito interessante isso aí. E eu achei assim uma decisão bem acertada. Um filme com 1h55, pessoal. Deu vontade de ficar mais. O cinema tá ficando gelado, o pessoal tá com um ar-condicionado estranho ultimamente, parece que querem criar pinguim ali dentro. Mas enfim, sem brincadeira, me cobri ali com minhas blusas e tudo mais e tal. E vou falar pra vocês, ficava mais, sem brincadeira, ficava mais uma hora ali, vendo as peripécias do Johnny, as briguinhas entre ele e o Coisa. Olha, saltava como se estivesse saltando, como eu falo assim, como se estivesse folhando uma HQ boa e saltava aos olhos. Eu ia falar uma coisa aqui, acabei perdendo o raciocínio. Um filme marcou época, é um filme dos mais brilhantes da face da Terra, é o melhor filme da Marvel. Não é isso, pessoal, mas é um bom filme. É um filme, vou usar esse termo direto, honesto. É um filme que a produção mostrou firmeza, a produção mostrou que tinha direção, tinha o norte, que eu falo aqui, tinha onde ir. E aí, né, não se pode falar da direção sem falar, é claro, do diretor, um cara novinho, mas um cara que... Isso mostra, gente. Você pode... eu, quando comecei a ler gibi, eu estava lendo a revista Mad, tá? E eu estava com 6, 7 anos vendo uma revista Mad. A revista Mad não tinha um dia, um ano. Ela tinha muito mais tempo. E eu estava vendo ali. As histórias do Tio Patinhas, a história do Walt Disney, tinha muito mais tempo ainda. E eu estava lendo ali.
não tinha porquê eu não gostar daquilo porque era mais antigo. Então eu tô dizendo isso porque assim, você vê um cara novo, entendeu a proposta, entendeu o projeto, né, e saiu fazendo e ficou muito bom. Então nós temos essa direção firme do Mac Sheckman. E assim, gente, se você for ver, ele é um cara que fez ali uma obra ou outra ali de televisão. Acho que, se não me engano, o cinema é poucas obras que ele fez, inclusive tem uma animação, acho que do Quarteto Fantástico, se eu não me engano, tá, pessoal? Então assim, é um cara que você vê a direção, é legal, né? Todo filme tem diretor, gente. Todo filme tem diretor, pelo menos uma pessoa ali que tá ali colocada com esse cargo, vamos chamar assim, né? Com essa incumbência. Mas tem filme que você vê que tudo bem que tem a questão da edição também, e os caras bons diretores também estão em cima da edição ali, né? Mas assim, você vê que o filme tá bem dirigido, bem editado, dinâmico, tá bem roteirizado, tá seguindo a risca, tá sem inventar moda. Como eu falei, ninguém ali tá... Tô falando do Reed Richards, ninguém ali tá descobrindo a América, ninguém tá colocando o ovo em pé, ninguém tá caindo uma maçã na cabeça do cara da gravidade, não. As coisas acontecem ali como tem que acontecer, ou como uma das formas de acontecer. Óbvio, se eu fosse levantar uma coisa aqui, eu acho que a Vanessa Kirby que faz a Sue, ótima atriz, belíssima atriz, mas pra mim teria que ser uma outra pessoa. Só isso, tá, pessoal? A crítica fica, teria que ser uma outra pessoa. No que se propõe fazer ali, parece que eu queria ver uma outra atriz, não vou também falar quem aqui, não vem ao caso, mas isso nem não faz mal, isso não faz mal. A única coisa é que eu realmente queria que o poder, que é difícil transportar isso pra tela, a gente fica uma coisa meio esquisita, meio piegas, o poder de elasticidade do Senhor Fantástico, eu queria isso mais poderoso, porque tá, pessoal? Nas HQs, as minhas cordas vocais que não estão aqui muito esticadas, vamos lá. Nas HQs, existe essa questão, todo ser, vamos chamar assim, que tem esse poder de elasticidade, ele parece bobinho no primeiro momento, mas ele acaba sendo um dos mais poderosos por várias questões. Por exemplo, quando você imaginar, né, que aquele maluco louco da DC, o Homem Elástico, que tinha uma abordagem bem infantiloide, assim, vamos chamar assim, com todo respeito a gente, bem infantiloide, e depois, em tempos, em várias edições, em várias revistas, ele acaba sendo um ser poderoso, por exemplo assim, imagina, esse cara morre envenenado? Não, por quê? Porque toda a estrutura dele é de borracha, né? Não é só a parte que você está vendo, não. Toda a estrutura dele, todo o organismo dele é de borracha. Então, isso é muito... O Luffy também, que não me deixa mentir, né? Nós somos do bando do Chapéu de Palha, não me deixa mentir. Então, assim, uma coisa muito louca isso que acontece em relação a esse poder. E eu pensei que eu ia ter uma coisa mais de força mesmo, não só da elasticidade em si, ou a força da elasticidade. E ali tem uma coisinha ali, de um puxa-puxa ali que o Galactus faz com ele, que funciona, já aconteceu em história em quadrinhos e tal, mas faltou isso. Só, gente, eu posso dizer pra você que de bate-pronto, assim, pra não ficar sendo chato, pra mim só faltou isso. Ou seja, não é que ficou ruim alguma coisa, só faltou incumpridar. Se o filme tivesse 2 horas e meia, 3 horas, incumpridar um poder desse com o Pedro Pascal. Então, o Pedro Pascal falou algumas lorotas, ela também, a Vanessa também falou as coisas, cada um deles falou umas lorotas mais tristes que a outra, mas enfim. Ali na história eles funcionaram, são bons atores, eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm talento pra caramba, carisma pra caramba, e usaram tudo isso em benefício do produto final. E aí, o Quarteto Fantástico, né, Quinteto Fantástico aí com o Franklin também, é só respeitar o público, respeitar o meu público, não é isso? E a gente respeita vocês, simples assim, né? Um sorriso traz outro sorriso, né? Educação, né, violência gera violência, educação gera educação. Sorriso gera sorriso, né? Então, desculpa a filosofada aqui, mas é mais ou menos isso. Então, muito bem dirigido. Bom, eu falei do Johnny, né? O Johnny é uma grata surpresa, porque tava parecendo que ia ser uma coisa meio engessada. E não foi, de nada foi engessado. Se o Reed Richards, nosso Senhor Fantástico, não estava engessado, ele muito menos. Sensacional. Sensacional. E o Joseph Quinn, que já vem desde lá, pelo menos do meu conhecimento, a gente, lógico que ele tem mais do que isso, mas do Stranger Things lá, ele já disse que veio ali. É aquela carinha que você vê uma vez e parece que você viu há 40 anos, como eu sempre falo aqui também. Então, ele entregou um Johnny na medida. Como eu queria ver ali uma coisa com eles ali, com o Homem-Aranha, como teria estado em quadrinho. Na medida, o mulherengo ali, o cara que... Mas uma coisa importante, vou lembrando aqui, o Quarteto Fantástico porque não é só pelos poderes, porque eles são super inteligentes, super sagazes. Eles todos são. Não é só o Reed Richards, todos são. Tá? Todos são. Cada um com a sua inteligência, um mais com a inteligência emocional também, tá? Mas cada um com a sua, mas todos são com QI acima da média, todos são extremamente inteligentes, né? Quer que seja para ser um piloto de naves e tudo mais, espaçonaves, quer que seja para ser um cientista, quer que seja para ser uma física, quer que seja
em qualquer coisa. E o Johnny mostra ali o valor, além das piadinhas, além das coisas bem colocadas, das referências bem colocadas ali, ele demonstra ali o lado Johnny dele, de o playboyzinho com segundas intenções, boas intenções com a mulherada. Muito bom mesmo, assim, sensacional. E eu acho que o Coisa, eu acho que tem que ser aquela coisa. O Coisa tem que ser aquela coisa. Mas assim, o Coisa é assim, ou a Coisa, não, o Coisa. Olha, você tem um ator ali que tá a serviço da obra. Então assim, o Ebon Moss-Baccarat, né? O Ebon Moss, ele tá fazendo ali o quê? A voz dele. Porque os trejeitos, as coisas tal, é mais ou menos aquela coisa, o que o Coisa faria, né? Como é que é isso aí do desenho transplantado aqui pra telona, o que vai ser? Então, tem um toque dele ali, né? Pra quem conhece ele de outros carnavais aí, de negócio de culinária e tal, tem um toque dele ali, literalmente um toque mesmo. Mas assim, eu acho que do restante fica o esmero do CGI, né? Fica o esmero do efeito especial. Quando ele fica com a barba, fica sensacional. Você vê que tem isso, memórias, né, de quadrinhos ali e tal. E o personagem tem um toque daquele desenho, eu falei de infantiloide do Homem Elástico, tem aquele toque ali do Benjamin, né, que é do anel lá, poxa, tem muito a ver aquele coisa lá, aquela coisa esquisita daquela animação que eu não gostava de jeito nenhum, que era bom, era só a dublagem brasileira. Mas enfim, tem isso, essa mescla dessas coisas eu acho muito bem bolado, muito bem-vindo. Tem uma outra coisa que estava me preocupando, se aquele Herb, né, Herb, o robozinho, se ele não ia ficar ali meio que sobrando literalmente, não ia ficar uma coisa ruim. Não ficou. Ficou na medida. Não foi só para vender bonequinho, não. Ficou na medida. Ele funciona. É aquela história, você tá pegando uma coisa ali, né, não é inanimado porque ele faz um monte de coisa, mas você tá pegando uma coisa ali que é um objeto, tá colocando ali na ambientação, isso aí vai ser só um adereço ou isso vai funcionar? Ele funciona bem pra história. É muito interessante. Sabe aqueles robozinhos do Tony Stark? Funciona bem pra história? Então, mesmo sem falar uma palavra, tal, às vezes, bem pra história. Bom, e se por falar em interpretar alguma coisa, o cara fez uma coisa sem afetação zero, muito bom. Personagem pra gente que gosta de história de quadrinhos, é querido demais, tem suas nuances, suas várias histórias, tem Topeira gigante, tem o Topeira do mundo subterrâneo lá, que o Quarteto Fantástico também tem vilões e adversários assim memoráveis, né? A galeria de vilões é interessante do Quarteto Fantástico. Obviamente, você tem o Galactus, você tá aqui, você tem o Victor Von Doom, você tem, né, essas coisas assim mega importantes, mas o Topeira foi feito de forma brilhante pelo Paul Walter, nosso querido Arraia lá do Cobra Kai. O Paul Walter, ele faz um Topeira e tem uma outra coisa legal com a Sui. A Sui na história de quadrinhos, além daquela paixonite, aquela coisa que tem com o Namor e tal, bastante densa as histórias quando acontece com o Namor, mas a Sui sempre foi aquela questão assim, ó, eu sou a pessoa que consigo trocar ideia com você. Eu vou ter além da minha inteligência acima da média, de ser cientista, mas tal, eu vou ser a pessoa que vou respirar aqui com você, vou transformar um inimigo em amigo, né? Às vezes até amante, isso aí é outra coisa, mas tipo assim, vou transformar um amigo. E convence muito a passagem inicial, que é bem bolada demais, contando a história do quarteto ali num programa de televisão, e a questão dele, do relacionamento desse arqui-inimigo, que nem é tão arqui-inimigo assim, mas vamos saber, dele, com as razões dele lá do mundo subterrâneo, com a Sui. Isso fica claro, nítido, não fica forçado, fica bom. Tanto o embate dele com o Reed Richards, quanto o enlace dele com a Sui, fica uma coisa muito, muito boa, agradável de se ver, crível, é interessantíssimo mesmo. Então, mais um ponto alto, você vê, não é um coadjuvante, não é um inimigo de terceira categoria, mas é um inimigo mais simples assim na sua proposta, e tá ali funcionando muito bem. E gente, se eu falei isso é cinema no começo, vou falar aqui agora em relação a quando entrou em cena. Eu lembro que eu cheguei e fiz assim, ó, puxa vida, obrigado, poxa, valeu meu ingresso, ô Zack Snyder, devolve meu dinheiro aí, mas enfim, poxa vida. Na hora que o Galactus entra, literalmente a presença dele, aquele faixa de luz nos olhos, o que ele é, o que ele significa, a ligação dele com o Franklin, que é o filho lá da Sui e do Reed. Olha, que sensacional a ligação, mesmo com a surfista prateada, com a Xalabal. Que situação. Poderia ter sido surfista, tá, gente? Tá, poderia, Lori Red, né? Podia ser, mas enfim, isso aí não vou entrar nesse mérito, não, porque não tá na crítica em si do filme, não. Mesmo porque eu estou fazendo uma indicação, nem é crítica, mas vamos lá. É um Galactus que vem ali na proporção do Thanos, ele vem na proporção do Alto Evolucionário, ele vem na proporção do Galactus. Eu falo em proporção,
Ele fala, já fui do tamanho de vocês, eu fui crescendo com essa fome, com essa coisa do mundo de energia que eu tenho que pegar assim. Ele tá gigantesco, ele tá ali a lá Godzilla, né? Talvez um pouco menor, Godzilla é grande pra caramba. Mas enfim, na proposta ali ele tá quase com o tamanho de um Godzilla, ele funciona naquele tamanho, o efeito especial é sensacional para trazer aquela Manhattan que a gente gosta de ver ali. Pô, tá toda a vida destruída, coitada da Manhattan, né? Aquela ilha de Manhattan ali, aquela coisa da Quinta Avenida ali, aquela coisa da Times Square. Gente, olha, colocar de uma forma não forçada, a Times Square aparece naturalmente, ela faz parte, isso é muito engraçado, a Times Square, o Central Park, eles fazem parte do enredo ali, e você se sente ambientado nisso, sente que está ali nas ruas ali, então o Galactus ele vem numa situação muito legal mesmo. E aquela coisa, carregado da maquiagem com efeito especial, mas com um cara por trás ali que convenceu. Óbvio, gente, eu vi dublado, ótima dublagem brasileira, mais uma, parabéns mais uma vez. Que privilégio que a gente tem de ser brasileiro e ver a dublagem brasileira, ouvir a dublagem brasileira, mas o trabalho também tá nas entrelinhas ali, né? Literalmente nas entrelinhas. Então o ator Ralph Ineson, na atuação, na voz, na questão que ele faz, na dublagem, né? Vamos chamar assim, porque é dublagem, acaba sendo dublagem, não é nem captura de movimento, da dublagem, ele faz o papel dele ali e tá muito bem colocado. Por falar em papel, o John Malkovich, né? Quem quer ser eu quero ser John Malkovich, né? O Malkovich, ele não aparece, então veja bem, o nível do corte ali da edição para ficar bom, você ter um John Malkovich e você, por algum motivo, você não colocar ele nem para um segundo, tem uma questão lá no pós-crédito lá, mas você não colocar ele um segundo, olha, tá? Que o John Malkovich não fique bravo, né? Que venha numa versão estendida, a gente vai olhar lá, sempre um bom camarada, legal pra caramba, e que venha numa sequência deles ali, por que não? Por que não, né? Mas você colocar isso no trailer e você não ter esse cidadão lá, corajoso também, corajoso isso aí. Então, o que eu posso dizer para finalizar aqui? Pura magia, puro entretenimento, dinâmico pra caramba, lógico, coerente, agradável, Arquimedes. Certo ou não? Arquimedes. Poxa, negócio do problema pequeno resolveu o problema grande. Olha, gente, é sensacional, proporção e tal, sensacional. Tratou sobre tudo. Eu vou falar para vocês, fizemos uma live no Cinéfilos, não conseguimos falar tudo em 1 hora e pouco. Vamos ter a live agora, quarta-feira que vem, aqui no Estádio Imaginário. Vocês vão ver isso aqui na sexta. Então, na quarta-feira estão todos convidados para bate-papo muito legal com o Cinéfilos, né? O Júnior, o Edmo, o meu querido amigo Victor lá de Brasília. Então é conexão Guarulhos, Madureira, Brasília. O meu amigo Massa também aqui da Vila Formosa. A gente vai conversar sobre isso. E 1 hora não dá para falar, 2 talvez não dê também, porque é um filme assim que ele é brilhante nessa proposta, assim, tá? Brilhante, brilhante. Então tá cheio de gente ali brilhante, né? O diretor, os atores, os roteiristas. Então, um filme que realmente fica aí para ser aquele que você assistir várias vezes. Vai passando, gente, vai passando, eu vou assistir. Vai ser daqueles filmes que eu não vou me contentar de ver uma vez só, e com certeza a segunda vez vou ver coisas interessantes, a terceira, e a história vai me convencer, e tem umas partezinhas ali que vão chamar sempre a atenção, tá? Então, diversão pura, garantida para todos vocês aí. Vai lá encher os cofres do pessoal, né? Já tá aí fazendo, daqui a pouco faz $1 bilhão de dólares aí, vamos que vamos, né? A gente faz parte do sucesso, então é sucesso para todo mundo. Dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio do canal e deixando aquele valeu para você, aquele valeu elástico, né, pessoal? Valeu, valeu, pessoal.